tô eu lá na internet procurando um documentário sobre a Frente Negra Brasileira, que foi o primeiro grande movimento negro do Brasil na década de 30 e tal. Um movimento que eu acho ainda hoje insuperável em termos de ação e de o que eles fizeram e tal. E aí eu vi uma reunião entre o pessoal do MNU, que nasceu em 79, um movimento já bem mais à esquerda, tal, mais pautado em ideias marxistas e tal, e vamos revolucionar e tal, não sei lá. Beleza, o MNU e o José Correia Leite, que foi um dos fundadores da Frente Negra Brasileira. Um cara de esquerda também, nem é um cara de direita, nada disso. Ele também era um cara de esquerda, inclusive separou do Arlindo Veiga dos Santos na Frente Negra. Por quê? Porque o Arlindo Veiga era um cara católico, mais conservador e coisa e tal, e aí o Arlindo falou, não quero isso aí. O José Correia Leite falou, não quero saber disso. Fundou outro jornal, chamado A Chibata, e começou a escrever as paradas dele. Bom, na década de 80, o MNU fez lá uma festa e tá no YouTube isso aí. Você procura lá. Frente Negra Brasileira, Cult NE, tá lá. E aí o Correia Leite tá lá. E aí o militante do MNU lá, que eu não lembro o nome, ele pergunta lá uma hora, fala assim, pô, seu Correia Leite, qual que é a ligação que o senhor vê da militância da sua época, lá com a Frente Negra, com o jornal A Chibata e tal, e com todas aquelas iniciativas que vocês tiveram e tal, e nós agora aqui, né, com a nossa militância do MNU e tal, o Correia Leite virou pra cara dele e falou assim, não tem nem nada a ver uma coisa com a outra. Aí o cara ficou assim, não, mas como assim? Não tem nada a ver. Primeiro que vocês não sofrem racismo quando a gente sofreu. Vocês já pegaram um boi. Então assim, você não sabe o que era você entrar num barbeiro pra cortar o cabelo, o cara fala, aqui eu não corto o cabelo de preto. Né? Então assim, não tem nada a ver. E aí eu falei, caramba, quando eu vi isso aí, eu falei, meu Deus do céu, mas o que é isso aqui, né? Então, um choque de realidade, de gerações. Aí eu fui atrás de ler coisas do Correia Leite. Aí encontrei um livro, que é um livro que agora está esgotado, tá? Mas quem encontrar, é um livro riquíssimo, que chama Assim Disse o Velho Militante, José Correia Leite. Um livro que o CUT organizou. Tem. O CUT organizou, que é um livro que fala da vida do Correia Leite, tem artigos dele, da Chibata e tal, e tem uma entrevista longa com ele. Chega uma hora, o CUT pergunta para ele assim, o que você acha do movimento negro atual, década de 80? O Correia Leite responde, o movimento negro, os negros estão dispersos em partidos políticos. A nossa luta é nossa. Não tem que ter negro PTB, negro PT, negro não sei o quê. O negro é um. Então você pode estar individualmente num partido político, mas a consciência da luta que você tem que ter é a luta do negro. Não tem que ficar se dividindo em ideologia, em partido e não sei o quê, não sei o que lá. Aí eu li esse negócio, aí explodiu minha cabeça. Falei, é exatamente isso que eu falo. Porque é exatamente isso que eu penso. Eu acho, né? Eu penso que o movimento negro contemporâneo, ele comprou uma série de ideias, que são ideias europeias, né? Que são ideias que vêm lá da França, com Michel Foucault e com pensadores contemporâneos franceses, e importaram a luta negra para dentro dessas ideologias aí. E aí ficaram reféns. Então não existe mais uma luta do negro. Existe uma luta do negro dentro dessa caixinha de ideias aqui que a gente comprou. Nada fora disso vai valer. E é isso que está acontecendo agora. Então, assim, a concepção de racismo estrutural é uma concepção Foucaultiana. Isso o Silva Mendes já falou, entendeu? Tá aí. É só ler o Foucault e ler e tal, é isso. A Djamila já falou que, por exemplo, a ideia de lugar de fala é uma ideia Foucaultiana. Ela fala isso numa entrevista que está no YouTube. Tá lá. Quem é o Foucault? É um filósofo branco europeu. Então, e não pode falar contra. Se você fala que você não concorda com isso, você está errado. E aí as pessoas falam, não, porque nós somos um grupo, que a gente está fechado aqui, vocês estão fechados. Não, ideia aqui está errada. Sim. Essa é a minha perspectiva. E aí... Da hora. Ninguém ouve, né? Não, acho que não é sobre... Cala a boca aí que você tá errado. Eu acho que não é sobre ninguém ouve, não, porque isso é sobre a gente, né? Então faz sentido ouvir. Mas como que a gente vai chegar na nossa comunidade citando Foucault, citando Djamila, se nem nessa mesa a gente concorda com as mesmas coisas? As nossas ideologias parecem ser tão fincadas na terra, assim, ó, firmes. A gente precisa de uma linguagem única. Qual seria, dentro dos seus estudos, um caminho para a gente ter
pensamentos próximos, ainda que fosse de ideologia? A gente precisa de uma coisa que a gente conversou aqui com o Licínio. A gente precisa de continuidade. Que é uma coisa que não existe no movimento negro. O Licínio Hoje. falou muito disso. O Licínio é angolano, né? É. E passou a visão dele, que eu concordo também. Que falta pra Falta gente continuidade. continuidade, Então, se né? você olha pra esse painel atrás de você, aí eu pergunto você, quem você conhece daí? Você vai falar alguns nomes, né? Mas tem gente que você nunca viu, Sim, certo? sim. E é um negócio que, sim, a gente tem que saber. A nossa história tá aí. Tem gente negra aí que foi importantíssima na história do Brasil e que muita gente dessa geração nunca nem ouviu falar. Total. E Entendeu? a galera Então, assim, da nova porque a gente geração, às vezes, acaba quebrando a continuidade porque não teve chance de saber Foucault ou, mais do que isso, tem uns que não teve chance nem de saber quem é Djamila. Exato. O que funciona? A gente não vai resolver o racismo, mas o que funciona para lutar contra? Sim. Né? É isso que a gente tem que ver, que é o melhor para nós, e talvez talvez trazer essa tese não é o caminho melhor, mais rápido. A gente precisa do caminho mais rápido, né? Tanto que a gente está muito atrasado, muito defasado, e a escolha do caminho mais rápido, infelizmente, é urgente. Por isso que entra várias questões aí, e eu acho que uma dessa é uma questão também. É o caminho mais rápido chegar e falar, então tem que ver essa tese aqui, tá ligado? Eu não acho que é o caminho mais rápido. Acho que é ver o que funciona. Eu acho que de onde... É que as pessoas não vão entender a linguagem. É, a linguagem. A gente precisa criar uma linguagem, acho que é a primeira coisa, assim. Total, porque... Uma linguagem comum. Uma linguagem Você tá comum, dizendo uma isso? linguagem acessível. E simples. É porque também tem essa parada, a gente fica com medo de trazer pro simples e aí ser taxado de, pô, A gente tá os falando de pretos Brasil, não tem estudo, não tem conhecimento. Porém, essa estratégia é usada pelo outro lado, Óbvio, tá ligado? lógico. Porque o que faz girar mesmo, o que elege, é justamente o mais simples, justamente Exato. os tiozão, as tiazinhas do Zap Zap. Por isso que eu perguntei. É difícil essa resposta, que não... Não, e assim, uma coisa que funciona muito num nível de educação é a coisa visual. Né? E o exemplo e a coisa visual. Então, por exemplo, uma das coisas que eu fiz quando comecei a ler esses caras, a estudar e tal, eu fiz um monte de camiseta. Com a cara do André Rebouças, com a cara do Luiz Gama, com a cara do Ernesto Carneiro Ribeiro, com a cara do Paula Brito, e saí andando na rua com as camisetas. E olha só, essas camisetas que eu fiz, eu nunca vi aqui no Brasil. Nunca. Eu nunca vi, nos meus quase 50 anos de vida, eu nunca vi uma camisa, alguém de um movimento qualquer, com uma camisa que tem o André Rebouças. O cara usa a camisa do Martin Luther King, do Malcolm X, mas o cara não usa uma camisa do André Rebouças, porque ele nem sabe. E ele não tem culpa de não quem saber existiu. assim, Não, tudo. é óbvio que ele não tem culpa, mais ou menos, porque ele sabe quem é o Malcolm X. Então, aí tá o caminho. Entendeu? Se ele sabe que é o Malcolm X, dentro do que ele sabe, dá uma luz Exato. pra essa pessoa Não, dentro do que ele então, sabe. Exatamente, mas por que ele sabe quem é o Malcolm X e não sabe quem é o André Rebouças? Porque a gente não tem uma solução de continuidade. Porque o próprio Faz sentido. movimento abandonou esses caras. Uhum.